10 dicas radioativas do escritor de Fahrenheit 451. Continue aqui comigo se você quer escrever tão bem quanto Ray Bradbury, escrever e publicar um livro que realmente seja lido e recomendado pelas pessoas, escrever uma história que emocione, impacte, se conecte com o leitor e muito mais. Eu sou Viltor Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Meus dois últimos lançamentos são esses aqui, Nascida para o Trono e Fim do Império, um livro e um quadrinho que se passam em um mundo de fantasia inspirado nos grandes impérios africanos. Seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a nossa Rota do Escritor, nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? É só clicar no primeiro link aqui na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E melhor, sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fazendo isso, você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar aí as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Então, maravilha. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje e vamos aos truques e dicas. O Ray Bradbury ele foi um escritor conhecido por suas obras de ficção científica, fantasia e horror, muitas das quais se tornaram clássicos da literatura. Ele foi autor de obras como Fahrenheit 451, que é um romance distópico, que aborda questões de censura e controle de pensamento. Outro livro dele muito famoso são As Crônicas Marcianas, que conta a história da humanidade tendo que abandonar o planeta Terra e colonizar Marte. Ele recebeu inúmeros prêmios ao longo da sua carreira, incluindo o Prêmio Pulitzer Especial em 2007, por sua contribuição à literatura americana. Também a Medalha Nacional de Artes, um World Fantasy Award, e o Prêmio de Grande Criador Americano para Autores de Fantasia e Ficção Científica e um Prêmio Emmy, entre outros que ele ganhou aí ao longo da sua carreira. Ele é amplamente considerado um dos maiores escritores do século XX, sendo que apenas o seu livro Fahrenheit 451 vendeu mais de 10 milhões de exemplares e foi traduzido em 33 idiomas. Então, se você quer aprender os segredos que o fizeram sair aí do anonimato para tudo isso, não sai daí porque lá vai a primeira dica, lembrando que todas elas foram retiradas do livro O Zen e a Arte da Escrita do Autor. O título desse livro vai estar aqui embaixo na descrição. Número 1. Siga seus instintos. O Ray Bradbury ele valoriza profundamente a autenticidade na escrita e ele acreditava que seguir os seus instintos era essencial para poder criar histórias genuínas e impactantes. Ele via os instintos como uma bússola interna que orientava os escritores na direção certa, levando eles a explorar temas, a explorar ideias que ressoavam verdadeiramente com eles. Um exemplo claro dessa filosofia pode ser encontrado na sua própria obra Fahrenheit 451. Nesse livro, o Bradbury seguiu seus instintos ao abordar temas de censura, controle do pensamento e liberdade individual, mesmo quando esses temas eram controversos ou desafiadores. Ele persistiu em contar a história que sentia ser importante em vez de se conformar com o que convencionalmente era aceito na época. Além disso, o Bradbury muitas vezes encorajava os escritores a confiarem em suas próprias experiências e emoções ao criarem personagens e situações. Nos seus contos, ele frequentemente explorava memórias da infância, sonhos, medos pessoais, permitindo que a escrita dele ficasse enraizada, fosse enraizada na sua própria vivência emocional. Portanto, ao seguir os seus instintos, os escritores podem criar histórias autênticas que ressoam com uma sinceridade genuína, conectando-se de forma mais profunda com os leitores e cativando eles e tornando os livros inesquecíveis. Número 2. Use da associação de palavras. Ele disse: foi com grande alívio, então, que no início dos meus 20 anos, tropecei em um processo de associação de palavras por meio do qual simplesmente pulava da cama todas as manhãs, caminhava até a minha escrivaninha e anotava qualquer palavra ou série de palavras que me vinham à mente. 1 ou 2 horas depois, para meu espanto, um novo conto estava terminado. A surpresa era total e encantadora.
Logo, descobri que teria que trabalhar dessa forma pelo resto da vida. O Bradbury ele era um grande defensor da ideia de que a escrita criativa deve fluir naturalmente, sem ser forçada. Ele acreditava que os escritores deveriam aprender, abraçar e confiar no fluxo criativo, permitindo que as ideias se desenvolvessem organicamente ao longo do tempo. E um exemplo claro dessa abordagem pode ser encontrado na própria rotina de escrita descrita no começo dessa dica. O Bradbury ele costumava se sentar na máquina de escrever todas as manhãs e simplesmente começar a digitar, deixando que as palavras fluíssem livremente, sem se preocupar com a perfeição. Ele nos lembra: não pense, pensar é o assassino da criatividade, apenas escreva. Além disso, ele encorajava os escritores a não se deterem no bloqueio criativo ou na falta de inspiração. Ele acreditava que, ao continuar escrevendo regularmente, mesmo quando as palavras pareciam de uma forma teimosa estarem meio ausentes, o fluxo criativo eventualmente retornaria, voltaria. E ele nos desafia da seguinte forma. Ele dizia: apenas continue escrevendo, não importa o que, mesmo que seja lixo, você pode limpar depois. Portanto, ao abraçar o fluxo criativo, você pode se libertar da pressão do perfeccionismo, da autocrítica, permitindo que as suas histórias se desenvolvam de maneira orgânica e autêntica. E essa abordagem não apenas aumenta a produtividade, mas também leva a descobertas criativas inesperadas que enriquecem a sua escrita. Então, o que me diz? Topa fazer esse teste para o seu próximo livro? Não precisa fazer como o Ray Bradbury e já escrever o conto direto ao levantar da cama. Você pode seguir esse exemplo e anotar toda manhã as palavras que vieram na sua mente, usando isso como fonte de inspiração para o seu próximo livro e cenas, vendo para onde a sua mente te leva. Topa testar só por 3 dias para ver se é para você? Se sim, comenta aqui embaixo. Depois eu vou querer saber como é que foi o resultado desses testes. Número 3. Como manter e alimentar a sua musa. O Bradbury diz: na minha opinião, para manter a musa, deve-se primeiro oferecer-lhe alimento. Como você poderia alimentar algo que ainda nem está lá? É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas vivemos cercados por paradoxos. Mais um não deveria nos incomodar. E isso é bastante simples. Durante a vida, ao ingerir comida e água, crescemos nos tornando maiores e mais encorpados. Aquilo que não era, é. O processo é imperceptível. É visível apenas em intervalos no caminho. Sabemos que está acontecendo, mas não sabemos como nem o porquê. De modo semelhante, na vida nos alimentamos de sons, visões, cheiros, sabores e texturas de pessoas, animais, paisagens, eventos, grandes e pequenos. Alimentamo-nos com nossas impressões e experiências, com nossas reações a elas. Em nosso subconsciente não estão apenas informações factuais, mas também informações reativas. O nosso movimento de aproximação ou de afastamento dos eventos vividos. Essas são as coisas, os alimentos por meio dos quais a musa cresce. Resumindo, você deve viver, sair da rotina, ter novas experiências, comer coisas que nunca comeu, ir para lugares que nunca visitou, viver e seguir pela estrada e uma hora ou outra vai descobrir a musa pedindo carona para você. Então como é que você está mantendo a sua musa? Como é que você está alimentando ela hoje em dia? Espero que você pense um pouquinho a respeito disso. Número 4. Escreva com entusiasmo. Bradbury disse: se você está escrevendo sem entusiasmo, sem prazer, sem amor, sem alegria, você é apenas meio autor. Significa que está tão preocupado em manter um olho no mercado ou um ouvido no círculo de escritores de vanguarda que não está sendo você mesmo. Talvez nem ao menos se conheça. A primeira coisa que um escritor deve ser é animado, deve ser uma coisa de febres e entusiasmos. Sem esse vigor, seria melhor ele colher pêssegos ou cavar buracos. Deus sabe que isso seria melhor para a sua saúde. Quanto tempo faz que você escreveu uma história em que seu verdadeiro amor ou verdadeiro desafeto foi parar no papel? Quando foi a última vez que ousou assumir um querido preconceito, que então pôde atingir a página como um raio? Quais são as melhores e as piores coisas da sua vida e quando você vai sussurrar ou gritar com elas? Bom, nós já chegamos aqui na metade das dicas e
se você ainda está aqui, né, eu sei que você está gostando do vídeo. Talvez você esteja vendo aí no celular. Então aperta esse joinha aqui, dá aquela curtida, dá o seu like, porque se esse vídeo chegar aos 1000 likes, eu vou fazer outro com mais 10 dicas para você. Então dá o seu like, se inscreve aí, que isso é uma verdadeira mentoria. Tem gente que paga por isso e o YouTube não está entregando para você se você não acompanhar o canal. Ok? Então antes de eu passar para o próximo, segura aí. Número 5. Leia amplamente. Um exemplo notável dessa abordagem pode ser observado na própria vida e obra. O Bradbury, ele era conhecido por ser um ávido, né, um leitor voraz desde a infância, devorando aí uma ampla gama de materiais, desde ficção científica, fantasia, poesia, ensaios. E essa diversidade de leitura se reflete nos próprios escritos dele, que frequentemente transcendem os limites de um único gênero. Por exemplo, em As Crônicas Marcianas, né, que são uma coletânea de contos, o Bradbury mescla elementos de ficção científica com reflexões filosóficas e explorando temas sociais, criando uma obra que é, ao mesmo tempo, imaginativa e profundamente humana. Além disso, o Bradbury frequentemente incentivava os escritores a buscar inspirações em uma ampla variedade de fontes. Ele acreditava que a leitura não se limitava apenas aos livros, mas também podia ser encontrada em obras de arte, música, cinema, até mesmo na observação do mundo ao redor. E ao absorver uma gama diversificada de influências, os escritores podem enriquecer sua própria escrita, descobrindo novas técnicas, novas perspectivas e novos estilos narrativos. Portanto, ao ler amplamente, os escritores podem expandir aí o seu repertório literário, cultivar sua imaginação e desenvolver uma voz única e distinta. E essa prática não apenas os torna melhores escritores, mas também os conecta com uma rica tradição literária e os inspira aí a alcançar novos patamares de excelência na sua arte. Ok? Vamos para o próximo então. Número 6. Escreva todo dia. O Bradbury diz: o melhor esforço para ganhar significa, ao final de cada dia, uma espécie de vitória. Lembre-se do pianista que dizia que, se não praticasse todos os dias, ele saberia. Se não praticasse por 2 dias, seus críticos saberiam. Depois de 3 dias, seu público saberia. Uma transposição disso é verdadeira para os escritores. Não que seu estilo, seja ele qual for, perderia a forma em poucos dias. O que aconteceria é que o mundo nos engoliria rapidamente e nos deixaria doentes. Se você não escrever diariamente, os venenos se acumularão e você começará a morrer, ou a enlouquecer, ou ambos. Escreva uma página por dia, isso vai te levar a um romance por ano. Ao cultivar o hábito de escrever regularmente, mesmo que seja apenas por alguns minutos, você fortalece a sua habilidade de contar histórias e mantém a sua criatividade fluindo. Essa foi a dica 6. E não sai daí, porque a próxima dica vai ser melhor. Ela não apenas é a que deu o nome ao livro, de onde a gente tirou essas dicas, como também é de longe a que mais pode mudar como você vê a escrita. Então já deixa o seu like para não perder as próximas dicas como essa e os próximos vídeos. Bom, bora lá. Número 7. O Zen e a arte da escrita. Agora, enquanto eu tenho vocês diante da minha tribuna, que palavras eu devo pintar em letras vermelhas de 3 metros de altura? Isso é uma coisa que o Bradbury fala no livro. Trabalho é a primeira. Relaxamento é a segunda. Seguida por 2 outras. Não pense. Bem, isso é algo que o Bradbury vai discorrendo no livro, né? E ele fala, agora o que essas palavras têm a ver com Zen budismo? O que elas têm a ver com a escrita, comigo e com você especialmente? Primeiro, vamos dar uma boa olhada nesta palavra francamente repugnante, trabalho. Ela é, acima de tudo, a palavra em torno da qual a sua carreira vai girar ao longo da vida. Para começar, não deveríamos nos tornar escravos dela, um termo sórdido, mas sim parceiros dela. Uma vez que vocês realmente sejam os participantes da existência, junto com o seu trabalho,
a palavra vai perder esse aspecto asqueroso. Impossível, vocês dizem. Como você pode trabalhar e relaxar ao mesmo tempo? Como você pode criar sem ter um colapso nervoso? Tudo bem, vamos rever os letreiros mais uma vez. Vamos deixar assim adicionando um quarto letreiro. Trabalho, relaxamento, não pense, mais relaxamento. São as dicas do Bradbury dentro desse tópico que ele ama tanto, né, que é o Zen arte da escrita. Número 8. Revise com olhos críticos. O Ray Bradbury enfatiza a importância da revisão meticulosa no processo da escrita. Ele acreditava que a verdadeira magia acontecia durante a revisão, quando os escritores têm a oportunidade de lapidar e aprimorar suas histórias até alcançarem a melhor versão. Um exemplo concreto dessa abordagem pode ser encontrada na própria prática de escrita. O Bradbury era conhecido por revisar os trabalhos dele repetidamente, refinando cada detalhe até ficar satisfeito com o resultado final. E ele nos lembra que escrever é reescrever. O segredo para escrever bem é reescrever constantemente. Além disso, o Bradbury ele encorajava os escritores a adotarem uma postura crítica em relação ao próprio trabalho. Ele acreditava que era essencial questionar cada palavra, cada frase, cada cena, buscando constantemente maneiras de melhorar e aperfeiçoar o próprio texto. Ele nos desafia: seja seu próprio pior crítico. Não tenha piedade ao cortar o que não funciona. Portanto, ao revisar com olhos críticos, você pode elevar a sua escrita a novos patamares de excelência, eliminando redundâncias, fortalecendo a estrutura narrativa e refinando o seu estilo. Essa prática rigorosa não apenas melhora a qualidade da obra final, mas também te ajuda a desenvolver habilidades de autoavaliação e aperfeiçoamento que são essenciais para o crescimento profissional. Nós já estamos quase acabando aqui esse vídeo e você ainda está aqui. Então você deve estar gostando desse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal aí, que essa é uma verdadeira mentoria, muita gente paga por isso. E a gente já teve mais de 10 aulas gratuitas aqui de aquecimento. E você pode perder porque o YouTube não te avisou. Então já deixa o like para não perder as próximas aulas aí, já assina o canal, ativa as notificações e vamos para a dica número 9. Cultive a observação e a empatia. O Ray Bradbury ele destacava a importância da observação atenta do mundo ao nosso redor e da empatia com as experiências humanas. Ele acreditava que os escritores deviam ser hábeis observadores da vida cotidiana e capazes de se colocar no lugar de outras pessoas para poder criar personagens autênticos e histórias poderosas. Um exemplo notável dessa abordagem pode ser visto em muitos dos contos do Bradbury, onde ele retrata situações e emoções humanas de forma vívida, de forma comovente. Ao observar detalhes sutis do comportamento humano e capturar a essência das interações humanas, ele cria histórias que ressoam com autenticidade e profundidade. Além disso, o Bradbury ele encorajava os escritores a praticarem a empatia, colocando-se no lugar dos seus personagens, imaginando suas vidas, desejos e desafios. Então ele nos desafia, dizendo: seja um observador atento do mundo e das pessoas ao seu redor. Cultive empatia e compaixão na sua escrita. Portanto, ao cultivar essa observação e a empatia, os escritores podem criar histórias que tocam o coração dos leitores e oferecem insights profundos sobre a natureza humana. Essa sensibilidade para com o mundo ao nosso redor é fundamental para a criação de narrativas autênticas e impactantes. Número 10. Mantenha um caderno de ideias. O Bradbury valorizava a prática de manter um caderno de ideias como uma ferramenta essencial para a criatividade. Ele incentivava os escritores a carregarem consigo um caderno ou bloco de notas para registrar pensamentos, observações e inspirações que surgissem ao longo do dia. Um exemplo tangível dessa prática pode ser observado na própria rotina do Ray Bradbury. Ele costumava carregar um pequeno caderno consigo onde quer que ele fosse, e ele registrava ideias, frases ou cenas que surgissem na mente dele. E essas anotações frequentemente serviam como ponto de partida
para futuros projetos de escrita. Além disso, o Bradbury enfatizava a importância de revisitar regularmente o caderno de ideias e explorar as notas registradas. Ele nos desafiou, com a seguinte frase: mantenha seu caderno de ideias sempre à mão, esteja aberto para capturar momentos de inspiração, explore essas ideias e veja aonde elas te levam. Portanto, ao manter um caderno de ideias, os escritores podem capturar pensamentos, observações, interesses, insights criativos antes que eles se percam na correria do dia a dia. E essa prática simples, mas poderosa, ajuda a alimentar a criatividade e a garantir que nenhuma ideia promissora seja esquecida ou seja desperdiçada. E por fim, eu quero terminar essa sequência com o que ele diz ser seu lema de vida. Ele falou: toda manhã eu pulo da cama e piso num campo minado. O campo minado sou eu. Depois da explosão, passo o resto do dia juntando os pedaços. Agora é a sua vez. Pule. Assim a gente chegou ao fim da nossa jornada aí por hoje, explorando as 10 dicas radioativas do escritor que criou Fahrenheit 451. E na descrição desse vídeo você pode se inscrever na Rota do Escritor e baixar um e-book exclusivo dessa aula com todas essas dicas. E para lembrar, são as seguintes: siga seus instintos, use da associação de palavras, como manter e alimentar a musa, escreva com entusiasmo, leia amplamente, escreva todo dia, use a arte da escrita, revise com olhos críticos, cultive a observação e a empatia e mantenha um caderno de ideias. Mas não pense que a aventura termina por aqui, porque segunda-feira, na próxima segunda, vai começar oficialmente a Rota do Escritor. E já na aula 1 você vai aprender o segredo para escrever um livro do zero, mesmo sem tempo ou sem disciplina. E essa aula vai ser voltada apenas para os inscritos na Rota do Escritor. Então, se você não quiser perder essa aula 100% gratuita, é só clicar no primeiro link na descrição, se inscrever agora e ainda baixar o e-book exclusivo dessa aula no grupo do WhatsApp do evento. Então é isso, nos vemos segunda-feira às 20 horas numa live, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!